Olá irmã que acompanha o canal Templo São Paulo Leste para o estudo das Escrituras. Tudo bom com você? Tudo bem com sua família, com sua unidade, com seu trabalho? Eu espero que sim. Vamos continuar dando a continuidade ao estudo do Vem Segue-me desse ano, que é o livro de Doutrina e Convênios. E hoje vamos estudar a seção. Sim, é apenas um capítulo, mas vamos ver que tem verdades preciosas, tem ensinamentos importantes e tem a verdade do Senhor. Então, esta sessão foi recebida por intermédio do profeta Joseph Smith em 1º de novembro de 1831. Naquela ocasião, a igreja tinha apenas 1 ano e meio que tinha sido restaurada nesses últimos dias. Ainda contava com pouco número de membros em cidades pequenas, porém muitas revelações já haviam sido dadas e reveladas ao Senhor através do profeta Joseph Smith, e nessa ocasião estava tendo uma conferência solene com os élderes da igreja. E aí, em espírito de oração, foi decidido que essa revelação, que hoje é conhecida como a sessão 1, deveria ser a primeira, porque foi um modo de prefácio, ou seja, a introdução a esse livro importantíssimo que é Doutrina e Convênios. Então, no versículo 1, o Senhor chama todas as pessoas para escutar o Evangelho e ao arrependimento, seja elas membros ou ainda não membros. Vamos ler o versículo 2. Pois em verdade a voz do Senhor dirige-se a todos os homens, e ninguém há de escapar. E não haverá olho que não veja, nem ouvido que não ouça, nem coração que não seja penetrado. Então, o que quer dizer? Todas as pessoas vão ter oportunidade de poder conhecer o Evangelho, de poder receber a verdade. Ninguém vai poder dizer que não teve chance ou que não teve alguma forma dela poder conhecer a verdade. Se a pessoa vai aceitar ou não, aí vai de cada um, mas todos vão ter oportunidade. Aí do versículo 3 ao 7, fala da tristeza das pessoas, dos iníquos, porque eles vão ter um momento que todas as suas iniquidades, suas obras e planos secretos vão ser revelados para todo mundo. Já imaginou? Por isso que a gente deve também vigiar nossos pensamentos, palavras e não fazer nada em segredo. Temos que fazer sempre as obras boas. Mas também fala do plano do Pai Celestial, a oportunidade da obra missionária, e que todos vão ter nesses últimos dias, realmente todos vão ter a chance de poder conhecer o Evangelho. Tudo vai ser divulgado, todos vão ter realmente a oportunidade. Depois o versículo 8 fala a respeito do selamento. O que seria o selamento? A gente viu no Novo Testamento que o Senhor disse ao que é Pedro, quando foi fazer a obra, né? Que tudo que fosse ligado aqui na terra seria ligado nos céus. E nesses últimos dias, com a restauração da igreja e do Evangelho, claro, isso foi novamente estabelecido aqui na terra. Tudo o poder do selamento, a família vai poder ser eterna, as pessoas, marido e mulher e filhos, se forem obedientes, é óbvio, podem ser selados no templo, numa união, porque aí e forem obedientes vão poder viver como família juntos eternamente. Que promessa maravilhosa, hein? Aí vamos ler o versículo 10. Para o dia em que o Senhor vier recompensar cada homem de acordo com suas obras e medir cada homem com a mesma medida com que ele houver medido o seu próximo. As verdades do Senhor são sempre eternas. O que esse versículo nos lembra? Exatamente esse. A gente viu lá em Mateus, no capítulo 7, que o Senhor fala, não julgueis para que não sejais julgados. Com a mesma medida que julgardes, julgarei a vós. Então a gente deve evitar ficar julgando,
deve ficar criticando, deve ficar falando, principalmente se não temos certeza de alguma coisa. Porque fala, da mesma forma que a gente julgar, a gente vai acabar sendo julgado. E caso a gente tenha julgado alguém, ainda mais erradamente, a gente deve realmente se arrepender e procurar ter empatia, amor e servir ao próximo. Ok? O versículo do 11 ao 16 fala dos sinais que antecipam a segunda vinda de Cristo, como a iniquidade e a apostasia. A iniquidade a gente sabe que é o pecado, que está sempre presente, que está sempre aí, desde que o mundo é mundo, o pecado sempre acontece. E fala da apostasia. O que seria a apostasia? Teve a apostasia quando a igreja foi tirada aqui da terra e foi restabelecida aqui nesses últimos dias através do profeta Joseph Smith. Mas também tem a apostasia pessoal, que é quando a pessoa sabe a verdade, se desvia do caminho e começa a trilhar um rumo que não é certo, que não é correto, quando a pessoa rejeita aquilo que ela aprendeu, quando a pessoa está deixando de obedecer os mandamentos, se afastando da igreja ou coisa do tipo, a pessoa está em apostasia também. E também se ela estiver criticando a igreja, estiver falando mal das pessoas, não somente líderes, mas pessoas, e ainda mais se tiver sem ter motivo, caso tenha alguma coisa, procura resolver de forma discreta e em espírito de oração, mas tem essa apostasia pessoal, que a pessoa pode se afastar do evangelho porque fica com os olhos tão fixos nas coisas desse mundo que elas acabam deixando os mandamentos de lado e abraçando um mundo de verdade, e aí também o inimigo acaba abraçando essa pessoa. Então, que tenhamos cuidado com a iniquidade e com a apostasia pessoal. Agora vamos ler o versículo 17. Portanto, eu, o Senhor, conhecendo as calamidades que adviriam aos habitantes da terra, chamei meu servo Joseph Smith Jr. e falei-lhe do céu e dei-lhe mandamentos. Quais são as calamidades que estão acontecendo nesse mundo? São todas. A gente vê que já sempre na história da humanidade houve registros de fenômenos da natureza, e também no Novo Testamento, e agora também confirmando, nós vemos quantos fenômenos têm acontecido: terremotos, vulcão em erupção, tsunamis, furacão, tornado, enfim, tempestade magnética, enfim, todas essas coisas são realmente profecias e estão sendo confirmadas. O Senhor confirmou no Novo Testamento, foi profetizado também por Isaías, coisas que iam acontecer nesses últimos dias, e agora também em Doutrina e Convênios também está sendo revelado, está sendo mostrado, está sendo comentado os fenômenos da natureza que são sinais da segunda vida e estão cada vez mais presentes, e então que a gente possa ter cuidado para não se tornar vítima de um desses fenômenos. Quando a iniquidade fica muito grande, uma coisa assim pode acontecer. E fala do profeta Joseph Smith. Na ocasião que ele recebeu a visão, ele tinha apenas 14 anos, mas ele tinha fé suficiente para isso, para poder ver Deus, o Pai e Jesus Cristo. Você pode me perguntar, mas como é que pode um jovem com apenas 14 anos ser chamado para ser um profeta? Voltemos lá para o Velho Testamento. Olha como é bom a gente estudar realmente as Escrituras. Nós vemos que o profeta Samuel, ele foi inicialmente chamado também para ser um profeta quando ele tinha apenas 8 anos de idade. Quer dizer, ele era uma criança. O grande profeta Samuel, a gente viu que ele havia sido consagrado pela sua mãe, que muito queria ter um filho, a sua mãe Ana, uma mulher de muita fé, e Samuel, com apenas 8 anos, foi chamado. E Joseph, com 14 anos, teve a primeira visão, mas, como a gente falou na outra aula, não foi assim de repente,
fundou a igreja. Ele ficou anos para poder esperar, para poder receber as placas do livro de Mórmon, depois ficou mais alguns anos para poder traduzir, foi recebendo revelação por revelação, como a gente viu na outra aula. Do momento da primeira visão até o dia da igreja ser restaurada nesses últimos dias, passaram-se 10 anos, ou seja, uma década. Porque as coisas do Senhor não são feitas as coisas do mundo, são feitas da maneira dele, com a sua sabedoria. Então não foi uma coisa assim, de repente vou fazer uma igreja e pronto, e acabou, não. Tudo foi feito preceito por preceito e foi dado cada passo até que fosse chegado realmente o momento de poder restabelecer a igreja, que é o reino de Deus aqui na terra, nesses últimos dias. Joseph Smith realmente é o profeta da restauração. E a gente deve realmente acreditar nisso, ter fé e proclamar o evangelho para as outras pessoas. Vamos agora conferir os versículos do 19 ao 21. As coisas fracas do mundo virão e abaterão as poderosas e fortes, para que o homem não aconselhe seu próximo, nem confie no braço de carne. Que todo homem, porém, fale em nome de Deus, o Senhor, sim, o Salvador do mundo, para que a fé também aumente na terra. Vamos lembrar mais uma vez, o profeta Joseph Smith, quando ele restaurou a igreja, ele não era assim um sábio, um filósofo, um pensador, algo do tipo. Não, ele era uma pessoa simples que foi designado, preparado para o Senhor para poder restaurar o evangelho nesses últimos dias. Mas como pode uma pessoa assim tal? O Senhor fala as coisas fracas, ou seja, pelos fracos o evangelho ia ser, foi sempre assim proclamado a todos. Voltando lá na Bíblia, gosto muito de citar porque a gente vê como as coisas do Senhor são perfeitas e é um círculo eterno que não tem começo nem fim. As coisas do Senhor são realmente inspiradas, porque a gente vê o profeta Abraão, ele não era assim uma pessoa, um rei poderoso e tal, mas ele tinha obediência muito grande. Moisés, por ter ficado muito tempo convivido lá com o povo, quando foi lidar com outro povo que tinha outro idioma, né, quando ele libertou o povo de Israel, ele não sabia falar o idioma deles direito, que ele acabava gaguejando, mas ele acabou sendo um grande profeta, respeitado até hoje em dia. E temos outros, e a gente também relembrando os 12 apóstolos originais do Senhor Jesus Cristo. Apenas um tinha instrução, que era médico, no caso era Lucas. Os outros eram que? Mateus, ele era um cobrador de impostos, e os outros eram pescadores, quer dizer, eram pessoas simples. Para eles não eram, como estamos falando, não eram assim filósofos, pensadores ou doutores da lei, eram pessoas simples quanto às coisas do mundo, porém eles tinham a espiritualidade para poder serem servos do Senhor aqui na terra. Então a mesma coisa com Joseph Smith. O livro de Mórmon não é criação dele, a igreja não é invenção dele, foi tudo obra do Senhor. É obra do Senhor, porque nós devemos procurar ter conhecimento, adquirir, ser formado e tudo, ser instruído, claro que devemos, mas a gente deve ser instruído principalmente quanto às coisas do Senhor. A gente não deve achar que uma pessoa, por não ter uma instrução, uma faculdade, ela não pode ser um instrumento na mão do Senhor para realizar a sua obra. Conheci pessoas que elas não eram assim instruídas, né, não eram formadas, diplomadas, mas a espiritualidade delas era tão grande que era realmente algo fora do comum. E é assim que nós também devemos ser e procurar agir. Temos que realmente procurar entender essas coisas.
que o Senhor fala, e aí é dito, nem algumas qualidades são citadas, como a mansidão, a confiança, e que o Evangelho ia ser proclamado pelos fracos. Quer dizer, os fracos que parecem assim pelos homens, mas que são fortes perante o Senhor. E o Senhor proporciona a sabedoria, o arrependimento e o fortalecimento à medida que eles fossem humildes, os servos do Senhor, e nós também. E isso serve para todos, que a gente, à medida que nos esforçamos, a gente vai ter a companhia do Espírito Santo em nossas vidas para nos orientar e nos ajudar a se tornar cada vez mais fortes. E o Senhor também, ele fala que ele não pode tolerar o pecado com tolerância. Não pode tolerar o pecado, perdão. Mas vamos ler então o versículo 33. E aquele que não se arrepender dele será tirada até a luz que recebeu, pois meu espírito não contenderá sempre com o homem, diz o Senhor dos Exércitos. O porquê é importante a gente nos atentar a isso. Nós recebemos o Evangelho, nos arrependemos, somos batizados e recebemos o Espírito Santo. E aqui ele está falando que a gente não deve pecar porque o Espírito não vai lutar para sempre. Nós erramos, sim. Nós temos a chance ao arrependimento, sim. Porém, a gente não deve se afastar da presença do Espírito Santo. Porque quanto mais a pessoa faz coisa errada, mais ela se afasta do Espírito Santo e mais ela vai deixando o inimigo ter poder sobre ela. A gente deve se atentar a isso. Tem gente que acha que se afastou do Espírito Santo não vai ter nada demais, não tem problema, ao contrário. Tem problema sim, porque ela passa a ser influenciada pelo inimigo, que é Satanás. E a gente deve estar sempre atento a isso. A gente deve buscar fazer aquilo que agrada ao Senhor. E outra coisa também que é dito nesses versículos, que o livro de Mórmon foi trago à luz ao mundo e a igreja foi restabelecida e aqui nesses últimos dias, e assim o Evangelho foi restaurado. Nesses últimos dias temos a restauração do Evangelho, por isso que as pessoas perguntam, mas por que vocês falam, todas as igrejas falam de Cristo e tal? Porque nós realmente acreditamos num Evangelho restaurado, que nós temos as Escrituras junto com a Bíblia Sagrada, para assim termos a verdade completa e não termos confusão, a gente poder interpretar um versículo da Bíblia corretamente. É por isso, então, que temos que ter a fé para podermos exercer e podemos acreditar realmente na restauração e levar o Evangelho para as pessoas. Os versículos 34 ao 36 falam da paz sendo tirada na terra, porque o inimigo, o Satanás, ele é o príncipe deste mundo. Ele cada vez mais lança toda a fúria, porque ele está vendo que nós estamos nos últimos dias e que o tempo dele também está acabando. E esses últimos dias você pode mesmo dizer quantas coisas a gente tem visto de errado, quantas coisas a gente vê acontecendo. Eu, particularmente, como já devo ter dito, eu nem gosto de ficar assistindo noticiário, porque a gente vê tanta coisa ruim acontecendo, tanta coisa maldosa, tanta maldade, tanta barbaridade acontecendo, pessoas sendo mortas por motivos de menos importância, como o caso que eu vi de um rapaz que foi assassinado por um traficante porque acabou pisando no pé do sujeito e o traficante entendeu que isso era motivo para tirar a vida desse rapaz. A gente vê muita coisa, pai que abusa de filho, tia tendo caso com sobrinho, filho fazendo maldade contra os próprios pais.
Alguns chegam até matar porque estão de olho no dinheiro que os pais possuem. Enfim, brigas, guerras, tumultos, como a gente viu lá, que tristemente lá em Moçambique, os missionários precisaram ser retirados de lá devido à guerra civil e para proteção e segurança deles, eles tiveram que temporariamente deixar de servir lá nesse país, Moçambique, para preservar a vida deles, evidentemente, e vamos torcer e orar para que lá possa imediatamente parar essa guerra civil, que os missionários possam voltar lá para poder realizar o trabalho do Senhor. Todas essas coisas de errado que a gente vê acontecendo, isso realmente é a fúria do inimigo, que as escrituras mesmo falam que ele ia cada vez mais lançar o seu ódio e o seu furor para as pessoas poderem ficar brigando e se matando umas às outras. É isso que deixa o inimigo triste, ver a pessoa se afastando ou não conhecendo a verdade e cometendo barbaridades e iniquidades em geral. E é por isso então que nós temos que ser obedientes para que a gente possa ter a companhia do Espírito Santo em nossas vidas, para que a gente possa, assim, tendo luz que vem através do Espírito Santo, a gente poder combater o mal e o mal nem se aproximar de nós. A gente deve realmente ser obediente não de boca, mas de pensamentos, de palavras, de atitudes, para que a gente realmente, com o poder do Espírito, com a luz do Espírito Santo, o mal não ter poder nenhum sobre nós. E como a gente pode fazer isso? Examinando os mandamentos, procurando adquirir conhecimento, procurando sermos fiéis e por ir procurando ajudar a igreja e proclamando o Evangelho. Vamos ler o versículo 38. O que eu, o Senhor, disse está dito e não me desculpo, e ainda que passem os céus e a terra, e minha palavra não passará, mas será cumprida, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos, é o mesmo. O Senhor está deixando bem claro que pode acontecer de tudo, todos os fenômenos da natureza podem acabar, mas que a palavra dele vai ser cumprida e é dito através dos profetas, de servos inspirados, e a gente teve profetas, é claro, temos o profeta vivo, que é o presidente Russell M. Nelson. Com a morte de Joseph Smith, naquela época, ele foi substituído por Brigham Young, depois por John Taylor e assim por diante, até chegarmos agora no presidente Nelson. Então, nós realmente temos que dar apoio ao profeta e também apoio aos líderes da igreja, a primeira presidência, o Quórum dos 12 e nossos líderes locais também. No momento que nós levantamos a mão em apoio lá quando é pedido na reunião sacramental ou na conferência de Estado ou conferência geral, nós estamos indicando que nós vamos apoiar, que nós vamos dar toda a ajuda necessária para que eles possam também ajudar a cumprir a palavra do Senhor aqui na terra. E aí no versículo 39, pois eis que o Senhor é Deus, e o Espírito testifica, e o testemunho é verdadeiro, e a verdade permanece para todo o sempre. Amém. A verdade sempre foi, sempre é e sempre será uma só. A verdade do Senhor não é igual à verdade do mundo, que as pessoas cada hora falam uma coisa, hoje em dia não é assim, hoje em dia é tal, mas a verdade do Senhor sempre é a mesma. Foi na época antiga, no começo do mundo, foi na época do Senhor aqui na terra e é também nesses últimos dias. A verdade sempre prevalece, a verdade do Senhor sempre vai ser a mesma, nunca vai mudar, como a gente vê a do mundo mudando. Por isso que a gente deve se apegar realmente ao Senhor para que a gente não seja menino inconstante,
nem seja levado por toda a roda de doutrina, mas que a gente possa realmente ser inspirado. Então, essa foi a aula de hoje. Há muito que pode ser dito, é claro, mas deixo aí no comentário o que você achou, o que mais você gostaria de comentar ou acrescentar. Se possível, diga também a sua cidade, da onde você fala, para a gente poder se comunicar, se conhecer melhor e que possamos realmente dar sempre o apoio aos líderes da igreja, seja as autoridades gerais e sejam os nossos líderes locais, mas que possamos sempre exercer o arrependimento, buscar a companhia do Espírito Santo e buscarmos sempre a verdade do Evangelho para que a gente possa vencer o mal. Então, deixo essa aula, espero que você goste, um grande abraço e até a próxima. Obrigado.